Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista, mestrando em Ciência Política pelo ESP-UERJ, pesquisador do Manchetômetro e serei o mediador desse episódio. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Esse é um episódio muito especial porque a gente atingiu a marca de 100 podcasts. Para começar, recebemos o doutor em Ciência Política, coordenador-geral do Manchetômetro, João Ferri Júnior, e o pesquisador, também coordenador, Eduardo Barbabella, além da nossa equipe, parte da nossa equipe, Lidiane Vieira, Daniela Drummond, as duas doutoras em Ciência Política, e Luísa Medeiros, doutoranda em Ciência Política. Olá pessoal, bem-vindos, um prazer ter vocês aqui, essa data especial. Olá pessoal! E aí, tudo bem, gente? Então, nesse episódio especial, a gente vai conversar sobre os dados coletados durante o governo Lula pelo projeto De Olho na Imprensa, que atingiu já a marca de 50 edições. O DONE, como é chamado, é um relatório semanal produzido pela equipe do Manchetômetro. Nele, utilizamos as metodologias da análise de valência e análise de enquadramentos para avaliar o posicionamento dos jornais sobre os seguintes pontos: governo federal, os principais temas a respeito do governo federal e a figura do presidente Lula. Assim como os demais produtos, você pode acessá-lo em nosso site manchetômetro.com.br. Para a primeira pergunta, eu convido a Dani Drummond. Dani vai fazer perguntas sobre a questão do governo federal, como o governo federal é avaliado pelo DONE, é isso? Certo. Então vamos lá. João, o propósito inicial do Manchetômetro era analisar a cobertura da mídia durante os períodos eleitorais. Esse recorte se transformou em uma cobertura diária das capas e dos textos opinativos dos principais jornais. Ao longo destes 10 anos de pesquisa, com destaque para os dados apresentados no DONE, foi possível verificar um viés da mídia em relação aos mandatos do governo federal? Então, o Manchetômetro começou com um projeto de monitoramento da grande imprensa no período eleitoral, 2014, né? Então, assim, a nossa primeira preocupação, inclusive a gente só fazia capas na época, a nossa primeira preocupação foi, de fato, essa questão que você colocou na central aí, se a mídia se comporta de uma maneira enviesada, dependendo de quem são os candidatos, né, à presidência. É claro que a gente não entrou nisso ingenuamente, porque a gente sabia já que a tradição de estudo de mídia, né, e política no Brasil mostrava que os grandes meios de comunicação, a grande imprensa brasileira, tinha, eleição após eleição, manifestado um viés forte, particularmente contra a esquerda, né? Que no caso são os candidatos do PT, que o PT concorreu desde a primeira eleição, em 89. A gente, de fato, um dos principais, assim, dos primeiros testes que a gente fez foi comparar o que aconteceu na eleição de 2014, o comportamento dos meios em 2014, com o comportamento dos meios em 94. Apesar de a gente não ter uma cobertura, a nossa base de dados não ia até 94 de maneira contínua, a gente estudou, levantou os dados, codificou da mesma maneira os dados da eleição de 94. Foi quando o Fernando Henrique estava concorrendo à reeleição, porque na eleição de 14 era a Dilma que estava concorrendo à reeleição. Então, assim, seguindo a fórmula de tentar manter a maioria das coisas constantes, ou parecidas pelo menos, para identificar só a variação, de novo, uma eleição com reeleição, né? Só que os partidos eram trocados. Em 94 era o PSDB que estava indo para a reeleição e em 2014 foi o PT. E a gente observou, de fato, uma variação enorme, porque em 94 os grandes meios de comunicação foram super favoráveis, inclusive a curva de favoráveis do Fernando Henrique Cardoso era mais alta do que a de neutros, muitas vezes. E em 14, não, a Dilma apanhava de uma maneira brutal dos grandes meios de comunicação, né? E aí o contrário, porque isso, na verdade, esse teste é um teste da tese de que a mídia tem uma função de cão de guarda do interesse público, né?
Então, assim, não, porque eu já conversei com jornalistas, inclusive da Folha, desses grandes meios de comunicação, quando eles veem os resultados do Manchetômetro, falam, não, mas é porque é o governo, então a mídia tradicionalmente pega no pé do governo, por isso que vocês estão vendo esse viés. Só que quando a gente foi ver em 94, eles não faziam isso, era governo e eles elogiavam muito, né? E o Lula que apanhava, que era o candidato da oposição, ou seja, não era governo, né? E aí, em 14, foi o contrário. A gente teve, assim, o Aécio teve uma cobertura razoavelmente benigna, enquanto a Dilma tem uma cobertura super negativa. Acabou a eleição, a gente resolveu, na verdade, continuar a análise e expandir, inclusive, a análise não só para a capa, como para as páginas de opinião dos jornais, as páginas 2 e 3 hoje em dia, que é no Globo, eram outras no passado, mas também virou 2 e 3 agora. Porque a ideia aí, de novo, tem uma razão por trás disso, tem uma razão científica por trás disso, que é a maneira como o jornal representa, vamos dizer, o que a gente chama de agendamento, né, das opiniões válidas na sociedade. Porque os jornais têm essa pretensão, se você vê as cartas de apresentação dos jornais, tal, os documentos que eles, sobre os, tipo, ética da redação, vocês veem que eles se pretendem como plurais, eles se apresentam como se eles de fato refletissem o pluralismo da sociedade, o pluralismo do debate, valorizassem isso. E quando você expande para as páginas de opinião, você é capaz de, sim, comparar, por exemplo, que tipo de viés tem os editoriais, as colunas de opinião, né? Ou mesmo os convidados, as pessoas que são convidadas de fora do jornal para escrever textos. Sem falar nas manchetes, nas chamadas. Então a gente categoriza diferentes tipos de textos, porque os diferentes tipos de textos têm uma função comunicativa diferente dentro do jornal, né? O editorial, por exemplo, reflete a opinião dos donos do jornal, dos editores. Os textos de opinião supostamente refletiriam, assim, os pontos de vista mais relevantes sobre os assuntos mais relevantes, né, do momento. Então eles representam, tipo, a esfera pública, o debate público, né? E aí a gente também notou, quando a gente fez isso, começou a codificar ao longo dos períodos não eleitorais, notou também um viés brutal desses textos, sempre alinhados com a linha editorial, com os editoriais, né? E o que é pior, eu acho, que se for pensar na democracia brasileira, na esfera pública brasileira e no papel da grande imprensa nela, os três jornais são muito alinhados entre si. Então, assim, não tem diversidade, não tem pluralismo externo, ou seja, não tem meios de comunicações com posturas diferentes, e não tem pluralismo interno. Então, essa expansão da nossa base de textos codificados nos permite testar todas essas coisas, né? Pluralismo interno, pluralismo externo, porque a gente vê 4 meios. É isso. Até agora continuamos fazendo isso, agora com o Doni. Bem, acho também interessante nós somarmos a essa pergunta da Dani e a resposta do João, a questão sobre o índice de viés, que é um importante aspecto do nosso Doni, né, de olho nas redes, nosso relatório, e que traz uma discussão e principalmente uma perspectiva sobre como essa cobertura ela é apresentada nos jornais. Então, o índice de viés, ele traz uma conta simples, que é o número de favoráveis menos o número de contrários. Então, são os textos que foram codificados como favoráveis menos o número de textos codificados como contrários. E este número, né, o número que sairá dessa subtração, nós dividimos pela soma de textos ambivalentes e textos neutros. São as duas classificações de texto, ambivalente e neutro, que teoricamente não teriam valência. Então, nós dividimos o resultado dos 2 códigos que têm valência pelos 2 códigos que teriam valência 0, para nós sabermos como é o índice de valência dos jornais. E, como o João já trouxe um pouco, nós percebemos nesse ano que e já tínhamos isso de alguma forma durante o governo Dilma II, que os jornais tendem a ter uma cobertura mais crítica aos governos liderados pelo PT e, como também o João trouxe, é muito interessante, nós percebemos que há uma divisão e uma separação bem grande nos jornais entre governo federal e presidente Lula na cobertura. Então a gente percebe que o presidente Lula tem uma cobertura mais negativa, enquanto o governo tem uma cobertura menos negativa do que o presidente. Então a gente
traz esse aspecto importante para a gente analisar no Doni. Dudu, você que está no Manchetômetro desde o início, são 10 anos de pesquisa, né? Então parece que, ao mesmo tempo, a gente viveu 100 anos em 10, né? Porque o espectro político do Brasil mudou muito, o contexto mudou muito. E uma das vantagens dessa diacronia é poder observar essas dinâmicas das mudanças, né? Hoje, nós vivemos o impacto da ascensão no executivo da extrema-direita. E naquele longínquo de 2014, quando o Manchetômetro começou, a gente ainda vivia a polarização entre PT e PSDB, que era um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Só que naquele momento o que estava mudando, que a gente conseguiu observar, era o legislativo. Então, existia uma ascensão do conservadorismo, do extremismo dentro do legislativo que ainda não tinha chegado aos cargos do executivo. Ao observar os dados do Doni, o tema que mais recebeu citações foi a relação executivo-legislativo, seguido por governo federal e economia. É interessante que esse top 3 aparece nos 3 jornais. Só a Folha tem o primeiro ponto como executivo e legislativo, mas esses 3 temas estão entre o top 3 de todos os 3 jornais. Como esse top 3 ajuda a gente a explicar o posicionamento da cobertura da mídia no Brasil? Se você quiser também falar um pouco mais dos outros temas, né? Eu sei que você é especialista aí do Doni, acho que é legal fazer um panorama. Então, Luigi, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nos 10 anos do Manchetômetro, que o Doni ele é um produto de pesquisa que vem novo e que, de certa forma, retoma toda a nossa história e toda a nossa construção. Né? Se nós pensarmos nos relatórios do ano de 2014, quando nós fazemos o acompanhamento diário das notícias, dos textos, dos jornais sobre as eleições de 2014, que tinham uma análise de valência, uma análise mais direta, com menos análise temática, nós já tínhamos ali um protótipo de Doni que hoje já está, né, muito mais evoluído e muito mais desenvolvido em um relatório mais completo e mais conciso. Né? Então a gente consegue explicar muito melhor todo esse movimento dos jornais dentro do Doni. E eu acho muito interessante quando você trouxe essa questão dos temas, né, para a gente depois falar mais do Doni especificamente, porque realmente o que você trouxe é algo que nós percebemos ao longo desses 10 anos, né, que é o protagonismo que os jornais deram para o legislativo e para o judiciário ao longo do tempo. Isso é algo muito evidente quando a gente pega os nossos dados ao longo do tempo. Se pegarmos o início do Manchetômetro, os textos sobre legislativo ou judiciário eram muito poucos e muito pequenos. E hoje há um protagonismo do legislativo. Se você abrir hoje, por exemplo, qualquer jornal, qualquer um dos 3 jornais, você vai ter uma discussão, aliás, uma discussão que estaria nos 3 temas que você trouxe, né? Que é uma discussão sobre a relação executivo e legislativo, sobre economia e sobre governo federal. E que discussão é essa? Hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 19 de abril, é a discussão sobre o aumento dos custos para o governo, com a possibilidade do legislativo aprovar um aumento para o judiciário. Então, temos os 3 poderes aqui envolvidos, né? Então, você tem essa discussão sobre... E a economia, né? E economia. E é toda a economia, porque, além de ser uma questão de economia, ainda tem o ministro da Economia no meio de toda essa discussão. Então, é um tema que a gente percebe que apareceu muito nesses 10 anos e, realmente, é como você trouxe. Ele vem crescendo. Eu entendo que o grande crescimento, a virada de chave que nós percebemos na mídia, pensando especificamente no legislativo, é no período do impeachment da Dilma, quando nós percebemos que começa um protagonismo, principalmente pela atuação do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é uma figura que trouxe um pouco do protagonismo para o legislativo, pelos motivos talvez não muito bons, mas trouxe um protagonismo maior para o legislativo, trouxe os holofotes para o legislativo. E quando você tem o golpe na Dilma e você tem o governo Temer é frágil e você tem ali um presidente da Câmara que assume pautas que a mídia se interessa e também assume um protagonismo que é o Rodrigo Maia. Então o Rodrigo Maia acaba fortalecendo mais esse movimento, essa conexão com a mídia, e isso acaba se perpetuando. E aí, quando você tem a substituição do Rodrigo Maia pelo Arthur Lira, você tem já agora uma figura que tenta manter não só esse protagonismo, como se manter forte no poder. Então, o Legislativo acabou, vamos dizer, colonizando os jornais com a sua atuação
vamos dizer, a força. Enquanto o judiciário, já que eu estou trazendo o legislativo, cabe a gente trazer o judiciário sempre foi um personagem que os jornais tiveram interesse e gostavam bastante, principalmente quando a gente pensa em mensalão, quando a gente pensa em discussão de corrupção, porque eles pensavam no judiciário como uma figura que traria esse equilíbrio, de certa forma combateria a corrupção que o PT trazia muito durante esse período que nós analisamos. Mas o judiciário acaba também forçando a sua presença, atuando de forma mais política. Então você também tem um movimento bem importante nessa questão. E aí o Doni vem discutir e trazer todo esse debate, que eu acho que nós trazemos essa discussão que você apresentou de forma muito interessante. Por quê? Acho que os jornais, eles têm, como você colocou, os 3 temas principais hoje são a relação entre executivo e legislativo, que não é uma relação fácil para o executivo, e que os jornais demonstram e aproveitam bastante dessas rusgas entre Arthur Lira, Alexandre Padilha e Lula, né? Eles aproveitam bastante para minar o governo, sempre que possível. Temos a questão econômica, e a pauta econômica é uma pauta cara para os jornais, e aqui a gente tem retomado, e eu percebo que a cobertura, de alguma forma, a gente revive o Dilma II na questão econômica, em alguns aspectos. Por quê? Porque nós vemos com o Haddad uma cobertura que parece muito a cobertura que nós víamos no Joaquim Levy, que é uma cobertura em que a mídia protege o ministro da Economia e ataca o presidente. Ele principalmente quando esse ministro ele defende as pautas austeras que a grande imprensa no Brasil apoia. A gente viu isso, inclusive, acontecer com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? Sim. Porque, apesar da mídia ter plantado um apoio primário ao Bolsonaro, depois se diluiu, especialmente na pandemia, mas eles continuaram protegendo de alguma maneira aquilo que restou da proposta liberal econômica do governo, que era o Paulo Guedes. Né? Sim, o Paulo Guedes é um ótimo exemplo dessa perspectiva, dessa forma de agir, porque o Paulo Guedes era o personagem que trazia esse aspecto liberal, e aí também o Paulo Guedes é interessante porque ele consegue fazer o contrário, né? Ele consegue o feito de conseguir fazer com que a mídia vá contra um ministro da Economia que é liberal, ou seja, porque ele foi liberal demais no período da pandemia, então até eles acharam que ele foi um pouco além do ponto. Mas o Paulo Guedes também é um ótimo exemplo disso, de como a mídia traz essa dinâmica de oposição, né? E eu acho que isso é um ponto importante, a mídia gosta bastante dessa questão de sempre opor um personagem ao outro e criar uma certa rixa ou um certo conflito para vender uma pauta, uma narrativa importante para eles. E aí a gente tem, e eu acho que é também importante destacar aqui, quando a gente fala sobre economia, a gente não necessariamente está falando sobre economia do dia a dia. Não estou falando sobre a economia das pessoas que vão comprar insumos no supermercado, não estou falando sobre o dia a dia de quem compra carne ou quem compra gasolina, quem vai pagar o ônibus. Nós não estamos falando disso, nós estamos normalmente falando de macroeconomia, pensando em alta do dólar, em ajuste fiscal, em investimentos. Eles não estão falando na economia que atinge diretamente, ou mais, vamos dizer, de forma mais direta o brasileiro. Eles estão falando sobre essa grande economia, essa questão mais ideológica da economia que eles veem, da forma que eles veem. E isso traz também um pouco, aí só para a gente aproveitar, o que é a discussão que o monitor do Novo Debate Econômico traz, né? Que é demonstrar como a mídia é muito mais ortodoxa do que heterodoxa, ou seja, eles têm um posicionamento muito claro. Então é importante a gente ver isso. E pensando especificamente no que você trouxe dos dados do Doni nesse último ano, eu acho que é muito curioso a gente perceber sobre os 3 jornais, primeiro, a predileção do Estadão em atacar o governo Lula, né, e Lula também. Ou seja, eles têm um prazer maior, né, do que os outros em criticar o governo, e principalmente eles aproveitam bastante o posicionamento, as oposições entre Arthur Lira, às vezes Rodrigo Pacheco e Lula, né? Ou seja, eles gostam bastante dessa discussão. É um aspecto interessante, porque o Estadão se colocou numa posição de antagonismo ao governo Lula,
que, de certa forma, é um antipetismo que se aproxima e alimenta bastante do bolsonarismo hoje nas redes. Né? O bolsonarismo gosta muito se vê muito presente, e aí que é importante, não é que eu não estou dizendo que o Estadão é bolsonarista, mas é importante nós sabermos que essa forma de atuar, ou essa forma de narrar que o Estadão faz, ela é muito utilizada pelo bolsonarismo depois, ela repercute nas redes sociais bolsonaristas depois. E a Folha e o Globo já preferem uma questão mais econômica, né? Então a gente tem uma pauta mais voltada a essa questão da macroeconomia e da discussão sobre ajuste fiscal. Aliás, é interessante a gente pensar que no Globo nós temos uma discussão maior sobre o arcabouço fiscal, ou seja, como vamos resolver a questão fiscal no Brasil, e enquanto a Folha e o Estadão se preocupam com a questão tributária. Então eles estão preocupados com a reforma tributária, com a questão somente dos tributos, e a discussão do Globo é um pouquinho maior. Então a gente já percebe que tem algumas diferenças, mas como você colocou na pergunta, em geral os temas são os mesmos, a narrativa é a mesma, o agendamento também se parece muito, sempre numa perspectiva negativa para o governo e para o governo Lula, e para o Lula, né, para o presidente Lula principalmente. Luísa, agora, nossa convidada, vai fazer pergunta a respeito do presidente Lula, cobertura sobre o presidente Lula. Bom, desde o início do Manchetômetro, o presidente da República está entre os personagens analisados. Como vocês classificam esse histórico negativo da cobertura sobre o Lula, incluindo o que vem sendo mostrado pelos gráficos do Doni? Trataria-se de uma rejeição à pessoa, de uma divergência ideológica e partidária, ou diria respeito ainda a um conflito de projeto político-econômico defendido principalmente, né, como observado nos editoriais? Olha, Luísa, eu acho que é tudo junto combinado, na verdade. Se você olhar a maneira como eles cobrem o Lula, primeiro assim, o Doni mostra claramente, a gente já tinha visto isso antes, né? Mostra claramente que o Lula tem uma cobertura mais negativa do que o governo do Lula. Então isso já era uma coisa que a gente tinha, né? Mesmo a Dilma tinha uma cobertura um pouco mais negativa com o governo dela. Então, assim, é uma tendência do jornal bater mais na figura ainda do presidente, no caso, do que do próprio governo. Inclusive porque o governo é sempre um governo de coalizão, né? Então o governo não é o governo do PT, apesar das pessoas se referirem a ele às vezes dessa maneira. E eles pegam muito, muito pesado em cima do PT e dos políticos do PT, particularmente quando é presidente, no caso. E o Lula, na verdade, é um darling ao contrário, né, de ponta cabeça, porque eles realmente têm uma disposição muito negativa em relação ao Lula. Aí é o seguinte, tem uma variação também, porque você tem que reconhecer uma variação nos meios de comunicação, porque o Estadão, por exemplo, ele trata o Lula num nível de imprensa marrom, xinga o Lula, assim, com impropérios, com insultos mesmo, assim, baixos mesmo. É uma coisa impressionante que o jornal se dê esse tipo de liberdade. Mas mesmo o Folha de São Paulo e o Globo tratam ele de uma maneira muito, eu diria, assim, resistiva, né? E eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa dele ser um cara de origem popular, tal. Existe um grande preconceito em relação ao Lula. E com a Lava Jato, eu acho que houve um grande investimento dos jornais de tirar o Lula da cena política, né? Ou seja, colocando ele como se fosse o chefe de um grande esquema de corrupção, né? Que inclusive o levou para a cadeia, e os jornais foram cúmplices nisso. Então eu acho que essas tintas muito fortes com que eles tratam o Lula tem a ver com essa missão toda aí que eles se autoimbuíram. E, em certo sentido, acabaram fracassando, né? Então, acho que existe um certo ressentimento, uma má vontade muito grande com a figura do Lula. A despeito do sucesso político do Lula, que é inegável, assim, eleitoral, né? Só para somar também essa pergunta que a Luísa trouxe, é importante, no Doni, nós temos uma questão que é muito curiosa, né? O João trouxe o aspecto que o Lula ele tem uma cobertura mais negativa que o governo, isso é verdade, o Doni comprova isso, e também é curioso que nós vemos, acho que tem dois aspectos interessantes aqui. Primeiro é uma característica que acaba aparecendo para exemplificar um pouco essa diferença entre Lula e governo federal, e uma outra que é uma característica que os une, né? Então, a questão da diferença, né? Nós percebemos, por exemplo, que na cobertura do governo federal, o pior mês que o governo federal teve no Doni, você tem essa informação, todas as semanas que nós colocamos
o nosso gráfico mensal, você percebe que o pior mês do governo federal é o mês de março de 2023. Ou seja, foi nesse mês que nós tivemos o pior IV total do governo federal. Então, nesse mês, o governo federal foi pior avaliado pelos jornais, pior analisado e apresentado pelos jornais. E do Lula, né, não é março, né, isso é curioso, mas maio de 2023 foi o mês que o Lula foi mais criticado pela mídia, que é um mês que ele tem conflitos com o Arthur Lira e volta a ter algumas falas também, ele começa a se apresentar e falar mais na mídia, então ele tem muito mais críticas dos jornais nesse momento. Então isso é um aspecto curioso, como os jornais diferenciam essa cobertura e essa cobertura influencia como esses personagens vão ser analisados, vão se apresentar. Então a gente vê que o governo é criticado mais em março, o presidente é criticado mais em maio e os temas se somam muito e aparecem muito, mas sempre que possível com uma dissidência, vamos dizer assim, contrária ao Lula. Então você sempre vai ter algum aspecto, alguma informação ou uma discussão que eles trazem, sempre pensando em como criticar o Lula mais. Ou seja, por exemplo, nas últimas semanas nós temos a discussão sobre a conta de luz. Então eles vão discutir que o Lula quer abaixar a conta de luz para aumentar a popularidade dele. Então a discussão é essa, e não o governo federal quer abaixar a conta de luz para um retorno para a sociedade. Não, é uma questão de popularidade do presidente. Eles personalizam esse aspecto e essa questão. E aí também, pensando um pouco nisso, é curioso a gente ver como os jornais têm eles utilizam tipos de textos diferentes para atacar os personagens. E aí nós percebemos o seguinte: na Folha, a Folha prioriza as chamadas, né? As chamadas que são os textos que aparecem na capa, que são menores, né? Você tem sempre a manchete, que é o destaque, e você tem os textos que são as chamadas. A Folha prioriza as chamadas para criticar o governo Lula. Então, é um aspecto de apresentar já na capa essas críticas. As críticas são muito mais presentes nas capas da Folha do que são na capa do Globo ou na capa do Estadão. Então, isso é uma característica importante que a gente percebe no Dani. Uma maior visualização ou visibilidade das críticas que o jornal, né, Folha, traz do que o Globo e o Estadão. No Estadão, o Estadão aproveita para atacar o governo Lula e o presidente mais nos editoriais. Então, de certa forma, o Estadão assume esse papel de anti-Lula, de anti-governo, de crítica ao governo, para discutir e debater com o presidente e com as pessoas que são favoráveis ao presidente. E acho que isso é interessante quando a gente pensa, por exemplo, em 2019, quando a Folha assumiu essa participação e essa presença contra o Bolsonaro. Então a Folha já assumiu isso contra o Bolsonaro e agora o Estadão achou isso uma boa ideia e decidiu reproduzir contra o Lula e se apresentar como contrário ao Lula. E no Globo nós temos já as colunas, né? Então são os colunistas do Globo que têm um papel mais contrário ao governo e ao presidente. Isso é algo que acho que talvez esperado, né? Que são os principais colunistas que têm esse posicionamento contrário ao governo e ao Lula, que são colunistas históricos, como Merval Pereira, Miriam Leitão. Agora, esses não são tão históricos assim, vieram ao longo do tempo, como a Vera Magalhães e a Malu Gaspar, mas que já se somam a esse antilulismo, né? Então, há uma narrativa antilulista, ou anti-Lula, principalmente, e anti-governo do PT, o governo dos petistas, como o João disse, né? É uma questão de coalizão, mas eles não consideram isso. E nós percebemos que no Globo você tem pessoas que se posicionam contra o governo e não o jornal. Então o jornal tenta se afastar e deixar que as pessoas vocalizem essas críticas. João, quer fazer as considerações finais? Eu acho, assim, eu fico realmente muito contente e, por outro lado, preocupado com o fato do manchetômetro ter surgido há 10 anos atrás, né, com a missão de estudar e mostrar como a mídia tradicional se comporta, né? E que, a despeito de todas as transformações no campo da comunicação, com o surgimento das redes sociais, da internet das redes sociais, eu acho que o trabalho que a gente faz hoje em dia ainda é muito relevante, assim, tirando a parte que a gente também analisa redes sociais, então a gente entrou nessa também, mas a gente faz mídias tradicionais, ninguém faz isso,
de fato, assim. Não conheço nenhum grupo que estuda sistematicamente de maneira continuada como a gente fez. E eu acho que assim, é importante chamar atenção para um papel assim, central que as mídias tradicionais têm ainda na produção de notícia. João, eu queria fazer uma pergunta, porque também existe uma narrativa de que as mídias tradicionais são o antídoto para as redes sociais. Ou seja, elas seriam a solução e não fariam parte do problema, como a gente detecta. Existe, na verdade, uma formulação muito idealista, eu diria, de que as mídias tradicionais cumprem esse papel, por exemplo, de defesa do interesse público, mas a gente já mostrou repetidamente que no Brasil não é assim, né? Nunca fizeram esse papel, muito pelo contrário, as mídias tradicionais do Brasil sempre se comportaram como agentes políticos, ou seja, empresas que utilizam o seu altíssimo poder de comunicação, de produção de conteúdo e de circulação de conteúdo para produzir efeitos políticos, eleitorais e ideológicos. Depois, inculcar uma agenda fiscalista, neoliberal nas pessoas. E até certo sentido, assim, tiveram sucesso nisso, porque tem muita gente que pensa que não, o gasto público é um problema enorme, que o governo não pode gastar, que o déficit público precisa ser zerado. Só dando um exemplo. Então, assim, eu acho que as mídias do Brasil, elas não cumprem esse papel fundamental, e quando cumprem de uma maneira muito deficitária, deficiente, né? E eu não acho que as mídias resolvem o problema das redes sociais, eu acho que, na verdade, as redes sociais trouxeram mais um problema para uma coisa que a gente tinha e que não foi resolvida. Falta de regulação. Então, eu não sei se... Por exemplo, se resolve o problema da mídia no Brasil só com falta de regulação. De fato, o mercado, vamos dizer, de comunicação brasileiro, mesmo da mídia tradicional, é muito pouco regulado. Precisava de mais regulação, né? Medidas, por exemplo, antitrust, de limitação de tamanho de empresa, que tem em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos, por muito tempo tiveram isso. Mas aí com as redes sociais você criou mais você teve uma explosão das mídias como meios, né, mídia quer dizer meio, na verdade, o plural em latim de medium, que é meio de comunicação. Então o que você teve com as redes sociais, na verdade, é uma pluralização, né? Uma explosão de meios de comunicação. O oligopólio da grande imprensa foi perdido, eles não têm mais oligopólio. Eles continuam tendo, sim, um efeito enorme, eles continuam sendo as maiores empresas de produção de conteúdo jornalístico do país e do mundo também, porque eles têm dinheiro para contratar centenas de jornalistas para trabalhar. Nenhuma operação de internet faz isso, tem capacidade de fazer. Então eles são muito importantes ainda nesse jogo. Agora eles perderam em grande medida, eu diria, a função de meio. É engraçado isso, né? É uma mídia que não é mais meio, por isso que hoje em dia eu prefiro chamar de grande imprensa do que de mídia. Porque a função de meio é cada vez mais feita pelas redes sociais. Ainda que eles tenham um enorme impacto nas redes sociais, e por que eles são relevantes também? Porque se você pegar os surveys, né, as pesquisas de opinião, que tem perguntas sobre hábitos de consumo de informação, você vê, por exemplo, só para te dar uma ideia dos mais recentes, entre o eleitorado brasileiro como um todo, o noticiário televisivo é a principal fonte de informação política dos brasileiros. Não são as redes sociais ainda. Se você pegar entre os eleitores do Lula, vai para 62%, que preferem obter suas informações políticas na televisão. E a televisão, a gente sabe, está muito ligada à mídia tradicional, como a gente mesmo estuda Jornal Nacional e tal. Então, assim, isso a gente também já mostrou, que a agenda, o enquadramento do telejornalismo é muito parecido com esse que a gente vê nos jornais também, dessas grandes companhias. Da TV aberta, exatamente. Então, assim, é ainda muito relevante da formação de opinião. E eu acho, assim, a gente tem, em relação ao Manchetômetro, muitos desafios pela frente, inclusive criar novas maneiras e novas ferramentas de analisar texto, com a ajuda de máquinas, obviamente, com inteligência artificial e nós estamos fazendo isso nesse momento, né? Então, eu acho que tem muito que andar ainda. Eu acho que o desafio continua bem grande, mas a motivação também. É isso. Então, eu acho importante a gente somar essa questão das redes sociais, um aspecto importante que os jornais têm hoje, acho que o João trouxe, né, esse aspecto sobre a importância dos jornais
para esses grupos e como uma forma de informação, mas também acho que a gente tem que pensar nas redes sociais como o Manchetômetro pensou elas nesses últimos anos, né? Então é interessante a gente pensar que nós também fizemos uma cobertura, uma análise, principalmente das redes sociais, né, das plataformas digitais da Meta, que, né, o Facebook e o Instagram. E no Facebook a gente percebe um fortalecimento muito grande do bolsonarismo e um fortalecimento principalmente dos meios de comunicação dessa direita bolsonarista. Então, a gente percebe que os jornais, eles, mesmo que você tenha, num senso comum, uma ideia, uma descrença, uma ideia que eles não valem nada, ou que eles são mentirosos, eles falam só besteira, né? Como as pessoas às vezes gostam de falar quando leem ou quando falam sobre o jornal critica a opinião delas. A gente percebe que elas procuram sempre um veículo que vá fortalecer e justificar o argumento delas. Então, as redes sociais acabam trazendo essa informação, esse novo aspecto também, que é um fortalecimento de mídias televisivas e jornais que tenham essa perspectiva mais polarizada. Então, a gente tem hoje a Jovem Pan, que tem um destaque também muito por isso. Você tem o Jornal da Cidade Online, que também é um exemplo disso. Então, você traz esses sites que trazem essa questão noticiosa com uma perspectiva, né? E aí isso também vai ser uma discussão para o futuro, pensando já nessa questão de regulação, porque agora nós estamos vivendo no Brasil um novo momento, né? Como o João trouxe, a mídia brasileira sempre se posicionou ou sempre se apresentou enquanto um watchdog, né? Um cão de guarda, ou seja, ela é contrária ao governo e não teria um posicionamento nunca. Né, não teria um posicionamento político específico de centro-direita, de centro-esquerda, né, ela gosta de se dizer assim. E agora não, agora nós estamos tendo novas mídias que estão se apresentando e se posicionando. Então, o que isso vai trazer para a discussão de regulação no futuro é um aspecto interessante. E eu acho que isso também é importante para o Manchetômetro, né, pensando que para os próximos 10 anos nós vamos ter muito material aí para fazer, para os próximos 100 podcasts, pensando nisso, pensando em como vão ser as questões de regulação a partir de agora, como vão ser essa questão, né, das inteligências artificiais entrando no esquema, e também como os jornais vão se comportar para os próximos anos, que com certeza vão trazer muito debate, muita discussão para a gente trazer no Manchetômetro nos próximos anos. É isso, pessoal. Chegamos ao final desse episódio especial. Queria agradecer a todo mundo que participou desse episódio, não só desse episódio, mas dos 100 episódios. A gente já fez vários especiais assim sobre política internacional, sobre segurança pública, né? Sobre educação. O Covid foi muito importante no nosso podcast. Então queria agradecer a todo mundo que participou. Queria agradecer também, claro, a todo mundo que está aqui presencialmente de forma inédita: Dudu, Lid, João, Dani e Luísa. Quer agradecer também, João? Eu queria agradecer, na verdade, todo mundo que participou do projeto Manchetômetro ao longo de todos esses anos, que é um negócio... Quantas pessoas? Duas centenas? Umas 2 centenas de pessoas. Se a gente fosse ler o nome de todos eles, a gente não pararia, assim, não acabaria hoje, eu acho. Mas, assim, e aqui também agradecer também ao time central do Manchetômetro, que são vocês, né? Lidiane, Dudu, André Madruga, Luísa e Daniela. Para mais informação, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a nossa democracia, apoie a campanha de financiamento coletivo do Manchetômetro, junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.